Bom, pessoal, bem-vindos à unidade 2, dando continuidade ao nosso curso, tá? Nessa unidade, de acordo com a ementa, nós vamos estudar a aprendizagem mediada por tecnologias, a prática docente e as mídias. Como eu fiz na primeira unidade, eu fiz também nessa, dividindo-a em tópicos, tá? O primeiro tópico, nós vamos falar sobre a relação do audiovisual com a educação, ou seja, o tratamento da relação do audiovisual com a educação, ele identifica-se como uma crítica ao fato da escola integrar os meios de comunicação sem mudar a mentalidade dos sujeitos implicados a ela, né? Ou seja, ela adota os recursos audiovisuais como uma espécie de meio paralelo à sua realidade. E não é bem assim que funciona, tá? Então é isso que a gente vai abordar aí nesse primeiro tópico. Ou seja, a grande questão que nós temos, né, é que os recursos audiovisuais são integrados ao processo educativo sem que haja uma formação técnica ou tecnológica de forma expressiva e didática para contemplar os professores, né? E a gente tem que considerar que qualquer tecnologia ou estrutura, diferentemente do nosso modo de pensar, muda as relações entre professor e alunos, tá? E consequentemente a escola. Aí no item 2, nós vamos estudar sobre como usar os recursos audiovisuais, né? A gente sabe que eles devem ser usados de forma criteriosa para que sejam eficientes e úteis. Vamos supor que já exista o recurso audiovisual que será utilizado. Então, esse recurso ele pode ter sido produzido pelos alunos ou professores do ambiente escolar em questão, ou pode ser material adquirido de fonte externa à escola. Então, esse é um dos pontos que a gente vai ver nesse tópico 2, né? A linguagem audiovisual, né? E que é aquela que possibilita ao professor explorar vários conteúdos curriculares de forma dinâmica, por meio de imagens, vídeos, músicas, tá? Trabalhados de forma pedagógica para auxiliar a compreensão e assimilação dos diversos conteúdos pelos alunos, tá? Então os recursos audiovisuais, eles vão agregar mais conhecimento para esses alunos. E claro, eles devem ser usados de forma muito criteriosa para que realmente sejam eficientes e úteis. Olha, vocês devem observar sempre, tá? Igual coloquei aqui exemplos para uma boa aula com recursos audiovisuais. Inclusive, vocês vão fazer até uma atividade nessa unidade sobre isso, tá? Então, são duas observações, assim, muito importantes. A primeira, não abusar do número de transparências e imagens, ou seja, do número de slides e imagens, porque fica cansativo, tá? E a segunda observação é fazer uma apresentação prévia do conteúdo a ser ministrado, ou seja, não vai de cara gravar uma videoaula sem que você tenha estudado para tal, tá? Então você tem que ter um conhecimento prévio do que você vai fazer, tá? Um planejamento, igual eu falei lá na unidade 1, planejamento, ele é fundamental, tá? Então, os alunos, eles vão fixar os conteúdos apresentados se vocês tiverem esse cuidado, tá certo? No tópico 3 aí, eu mostro para vocês como monta um plano de aula utilizando os recursos audiovisuais, tá? O que tem que ter esse plano de aula? Claro, como todo plano de aula, tem que ter o nome da escola, o ano e o nível de ensino, a unidade didática, tá? Os objetivos, os conteúdos, a metodologia, os recursos necessários, no caso aqui, nós vamos trabalhar com os recursos audiovisuais, tá? Vocês vão, né, lá na atividade avaliativa, vocês vão montar um plano utilizando recursos audiovisuais, tá? E uma avaliação, tá? A avaliação, ela faz parte do plano de aula, tá? É a finalização do seu plano de aula, tá? E lá você vai considerar que tudo aquilo que os estudantes desenvolveram, aprenderam em relação à leitura de textos, a capacidade de argumentação daquilo que foi proposto. Então, isso é
o tópico 3. Gente, não podemos jamais esquecer, né, que o plano de aula ele é instrumento cotidiano do professor, cotidiano, diário, né? E nele estão definidos os objetivos que vão orientar a aula, a estratégia de mediação, tá? Nós já vimos sobre mediação na unidade 1, tá certo? Então não se esqueçam desse importante detalhe aí. Agora no tópico 4, tá? Nós temos o quê? Uma sequência didática usando os recursos audiovisuais, tá? Então, gente, se eu falei na terceira lá sobre o plano de aula, sobre o planejamento, tá? Para a gente fazer esse plano de aula, a gente tem que detalhar esse plano de aula através de quê? De conteúdos. Essas são as sequências didáticas, tá? Então, ela é um detalhamento do plano de ensino proposto para determinada disciplina, seja ela qual for, tá? Então, o professor vai ter que rever os objetivos e a sequência de conteúdos, ou seja, sequências didáticas, organizar, tá? Os conceitos, os problemas, as ideias a serem discutidas, tá? E para poder detalhar as atividades do plano de aula, convém que o professor organize, tá? Em sequência didática. Aí, logo em seguida, eu mostro para vocês, né, como elaborar uma sequência didática, tá? Mediada e utilizando os recursos audiovisuais. Então agora eu coloco para vocês aí como elaborar uma sequência didática, né? As etapas de uma sequência didática. O tema, onde você vai escolher o tema que você vai trabalhar, tá? O objeto de estudo, isso aqui é muito importante, porque é nessa etapa que vai ser definido qual será o objeto de estudo, o problema do estudo, né? Os objetivos, a introdução, ou seja, você vai diagnosticar, tá? Através de uma conversa com seus alunos, tá? O que eles já sabem sobre o tema, no caso aqui, nosso recursos audiovisuais, tá? Temos a etapa da sistematização, né? Essa etapa, ela integra o objeto em consonância com o conteúdo, tá? E a preposição de síntese. E aqui vai ser desenvolvida atividades que contemplem a proposta do plano de aula. Então, vocês estão percebendo que a sequência didática, ela está, o quê? Diretamente relacionada ao plano de aula. No quinto tópico, aprendizagem mediada pelos recursos audiovisuais na educação, tá? Nós vamos trabalhar o quê? A sociedade brasileira hoje, né? Como que ela se caracteriza pelo uso intenso de tecnologias da informação e da comunicação, tá? E a gente pode dizer que um dos exemplos disso é a presença da televisão quase que na totalidade das unidades residenciais. Todas as casas praticamente têm o quê? Televisão, bem como também um telefone celular, às vezes até mais de um, tá? Então, esses dispositivos, pessoal, cada vez mais os serviços prestados são baseados nessas tecnologias, como a gente pode observar nos bancos, nas empresas, tá? E a presença dessas tecnologias, em particular dos computadores e da internet, ela diversifica as linguagens e as formas para representar o conhecimento. E é nesse contexto que a educação está inserida, né? As mídias estão presentes nas unidades escolares, através das salas de aulas, salas de TV, de vídeo, de câmera digital, de filmadora, computador, internet, rede social, né? Então, nós vamos abordar muito essas questões nesse tópico 5. No tópico 6, importantíssimo aí a mediação pedagógica, tá? Que no campo educacional, mediar significa o quê? Considerar que existe um sujeito mediador, que é o professor. Um conteúdo que será trabalhado, que será mediado, e
um outro sujeito, ou seja, o aluno, aquele que vai se apropriar desse conteúdo mediado, tá? Então, o uso tradicional das novas tecnologias digitais, ele pode estar presente se o professor desconhece o seu papel, tá? E se esse uso não está inserido em uma proposta de ensino na qual estejam articulados os contextos, os conteúdos e os potenciais dos estudantes. Então é preciso que superar este ensino tradicional, que pode inclusive estar inserido em ambientes tecnológicos digitais modernos, mas carece de vontade política, carece de competência, carece de criatividade e reconhecimento dos recursos e conteúdos para que essas tecnologias possam funcionar, tá certo? No tópico 7, eu coloco para vocês aí os exemplos de gêneros digitais, tá? O blog, todo mundo conhece, é tipo um diário virtual público com informações bem específicas de uma determinada pessoa ou lugar, tá? Nós temos os chats, que são os bate-papos, formas de conversar com outras pessoas que também estão online pela internet, tá? Nós temos as comunidades ou redes sociais virtuais, que hoje as mais comuns são o Facebook, o Instagram, né? O próprio WhatsApp, o correio eletrônico, que são os e-mails, os sites, tá? Que a gente faz as buscas pela internet, as pesquisas, tá certo? Nós temos também as homepages, as listas de discussão, pessoal. As listas de discussão são grupos de pessoas que têm interesses específicos, tá? Também são chamadas de comunidades virtuais, né? Que se comunicam de forma assíncrona. Como que elas se comunicam, então? Através de e-mail, mediado por um responsável. São as comunidades que existem, por exemplo, nas redes sociais, né? Onde tem um administrador e aquele administrador é que organiza aquele grupo de pessoas, o que pode ou não pode ser postado, enfim. Isso são chamadas listas de discussão. E a videoconferência interativa, né? Nesse período de pandemia, o que seria de nós sem ela, tá? Nossa aliada aí, ó, no trabalho remoto e na educação à distância. Então, independente de pandemia ou não, ela é utilizada com muita frequência, tá? Então, esses são alguns exemplos, tá, de gêneros digitais. Então, pessoal, para a gente concluir nosso estudo, tá, é importante que a gente volte o nosso pensamento para a utilização desses gêneros digitais no processo de ensino e de aprendizagem, tá? E a gente tem que canalizar isso na perspectiva de inovação da escola, para aproveitar as possibilidades comunicativas, tá, das tecnologias digitais, tá? Então, a gente pode observar que os desafios no campo educacional, mediado pelos recursos, dizem respeito não só à presença ou ausência desses recursos em sala de aula, mas também à formação dos professores para o uso dos mesmos, tá? Dizem respeito também aos diferentes gêneros digitais disponíveis para que possamos nos apropriarmos dessas informações e de conteúdos e conhecimentos úteis, tá? Por isso, gente, que esses conceitos de competência informacional, ele é indispensável para a prática do professor, mediada por essas tecnologias, tá? Mediada pelas tecnologias da comunicação e informação, tá certo? Então, nessa unidade 2, como atividade avaliativa, nós vamos ter um envio único de tarefa, onde vocês vão fazer o que, gente? Vocês vão elaborar o que? Um plano de aula, tá? Conforme as orientações que eu já passei para vocês aqui, tá? E esse plano de aula, lógico, vocês vão inserir neles o uso de recursos audiovisuais,
ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Que se apropriem desse material, tá? Que tenham gosto pela leitura que eu deixei no material complementar, que é muito legal, tá? E eu espero que vocês tenham, assim, um ótimo curso, que a disciplina eu acho que vai fechar, ó, redondinho pra gente, tá? Eu desejo sucesso para vocês e eu estou à disposição para quaisquer dúvidas, tá? Bons estudos!